Gravação iniciada. Bom, mais uma vez, bom dia, retomando a gravação da manhã do dia 4 de novembro de 2020, a reunião de novembro da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento, presentes os titulares da turma, né? Atualmente 7 titulares, o suplente Ricardo Chavegato, e vamos retomar com o julgamento de processos do tema contribuições previdenciárias, com a relatoria do Dr. Martim. Interessado agora é o Foz Brasil, item 69 da pauta. Então, por favor, doutor Martim, com a palavra. Bom, o 69 da pauta, Foz Brasil, o contribuinte apresentou memoriais, está na pasta T ali, caso queiram verificar. Eu estou acolhendo as alegações do contribuinte, estou dando provimento ao recurso. O que ocorre? Primeiro, a DRJ aqui havia já reconhecido a decadência parcial do lançamento e permaneceu apenas 4 competências. Tá? Aqui a discussão é uma matéria que eu não tinha julgado ainda, como relator, pelo menos, que é a questão de uma indenização, como é que eles chamam? Acelera Educação, isso chama indenização de dependentes, de R$ 21,00 por aluno matriculado no ensino fundamental, que já foi revogada, mas era vigente à época, tinha alguns requisitos ali, que era para manter o direito adquirido. Esse seria o caso de comprovar que em dezembro de 96, quando ocorreu a revogação, já havia o aluno matriculado no ensino fundamental. Nesse caso, aqui, a prova, o aluno, na verdade, é um só que ficou estava na primeira série na época, e aqui o período de lançamento ele vai ser na 7ª e 8ª série do ensino fundamental. O que ocorreu? A DRJ já considerou parte decaído, permanecendo apenas 4 competências, que é dezembro de 2001, junho de 2002, dezembro de 2002 e junho de 2003. Faltou a letra aqui. Então, não sei se o senhor conhece essa matéria aqui, mas eu vou tentar resumir, assim. Quem tinha... já jogou 2 vezes já, Martim. Você não relatou. Não relatei. Então, só para relembrar a matéria, porque é uma matéria diferente, né? O aluno tinha que ter... o aluno que tivesse no ensino fundamental à época, ele podia deduzir R$ 21,00 por mês do empregado ali, né? Aqui, no caso, houve um cruzamento com base no documento chamado RAI, com base com cruzamento de dados. O contribuinte, a princípio, teria juntado uma RAI com informação deficiente, e isso gerou o cruzamento, e em impugnação ele junta os documentos para comprovar o seu direito. A DRJ não entendeu, porque ela entendeu válido o cruzamento, e, chegando o caso aqui para nós, eu entendo que a DRJ aplicou um 731 CTN, eu entendo que seja caso de aplicar o 150, parágrafo 4º, então, das 4 competências, pelo 150, parágrafo 4º, entrariam mais 2 competências na decadência, que seria a de 12 de 2001 e a de junho de 2002. Já visto que o lançamento foi em novembro, a ciência do lançamento foi em novembro de 2007, então pegaria as anteriores a novembro de 2002, então dezembro de 2001 e junho de 2002 entro na decadência do 150, parágrafo 4º CTN. Então, feito este ponto, eu cabe averiguar se a recorrente fez prova do delegado em relação às competências de dezembro de 2002 e junho de 2003. Em relação a essas 2 competências, somente há um aluno em questão envolvido, que é o aluno de nome Diego, que é filho do empregado Dorival Castilhos Pintor, que nesse período estaria no 7º e 8º ano do ensino fundamental, respectivamente. A prova nos autos de que o aluno estava realmente matriculado no ensino fundamental. A prova também nos autos que no período de dezembro de 96, porque não houve a revogação, esse aluno já estava
todo o ano de 96 no primeiro ano do ensino fundamental, então eram os últimos anos que haveriam, e em razão disso, eu entendo que o contribuinte fez a prova do que alega, juntando tanto as provas de que ele estava matriculado no ensino fundamental, juntou os comprovantes da declaração ratificada pela escola, juntou também os comprovantes de pagamento das mensalidades junto ao colégio, e em razão disso eu entendo que deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte. Então, o meu voto vai ser por reconhecer as decadências das competências de dezembro de 2001 e junho de 2002 e por dar provimento ao recurso. Tá? Não sei se ficou com alguma dúvida ali, mas as provas em relação a dezembro de 2002 estariam nas folhas 247 a 251. Então, lendo a parte final do meu voto aqui. No caso, entendo que o contribuinte se desencobriu do seu ônus, comprovando que haveria um aluno matriculado no ensino fundamental, o Diego, filho do empregado Dorival Castilhos Pintor, nas competências de dezembro de 2002 e junho de 2003. Destaque-se que, em relação a tais competências, a glória decorre de um único aluno, R$ 126 no semestre, ou seja, R$ 21 por mês. Em relação à competência de dezembro de 2002, é uma glória de R$ 126, folha 7, sustento recorrente que haveria um aluno matriculado no ensino fundamental, o Diego, filho do Dorival, consta nos autos a folha 149, que tal aluno estava no ensino fundamental anteriormente a dezembro de 96, conforme folhas 247 e 251, a prova de que Diego, filho do empregado Dorival, cursava o 7º ano do ensino fundamental no segundo semestre de 2002, sendo, portanto, indevida a glosa da competência de dezembro de 2002. Deste modo, para afastar a glosa do seu devido de R$ 126 em relação à competência de dezembro de 2002. Em relação à competência junho de 2003, sendo recorrente que haveria um aluno matriculado, também é o Diego, consta nos autos que foi a 149 que ele estava no ensino fundamental anterior a dezembro de 96, conforme folha 117 a 121, a prova de que Diego, filho do empregado Dorival, cursava o 8º ano do ensino fundamental no primeiro semestre de 2003, sendo, portanto, indevida a glosa da competência junho de 2003. Antes posto, voto por de ofício, reconhecer a decadência de competência de dezembro de 2001 e junho de 2002 e por dar provimento ao recurso. Não estou lhe ouvindo. Agora, por que eu estou dando uma olhada aqui na coluna do DRJ, por que eles não acolheram? Porque tem documentos. A DRJ foi mais ou menos na linha de que os documentos eles não são capazes de infirmar o cruzamento de dados, né? Está bem estranha essa decisão da DRJ, assim, muito. Esse contribuinte não trouxe, porque na verdade, se ele apresenta a RAI com algum problema, ele trazendo materialmente a prova de que estava matriculado e tal, em tese, já peguei caso que acontecia isso, né? O contribuinte ele dizia que o RAI estava com problema, mas só que aí ele não apresentava os documentos aí, nesse caso de que as crianças estavam matriculadas, né? Nesse caso, parece que eu estou vendo, realmente tem documentação adequada. Era um caso ele comprova até de todos os anos, né? Só que o auto original uns 20 e poucos mil, e já com a decadência reconhecida, o auto vai ficar em R$ 252, né? E é justamente o que a gente dá provimento para afastar esses R$ 252, que seria 2 competências, R$ 126 em cada competência. A decadência você está dando porque, na verdade, houve o recolhimento, só que... Isso. Houve o recolhimento, porque era, sei lá, R$ 800 que tinha que recolher de salário de educação. Ele recolheu, ali aparece, né,
e aparece só o valor que ele teria de deduzir. Então aparece quanto que foi recolhido e só a dedução que tem. Tá, ok. Eu estou satisfeito aqui para votar. Se os colegas têm dúvidas, se não, passa a votação, Mário. Acompanho o relator, presidente. Sara. Acompanho o relator também. Ludmila. Eu também acompanho. Ricardo. Acompanho o relator. Jonan. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então ficou por unidade de votos. Reconhecer a decadência das competências de dezembro de 2001 e junho de 2002 e dar provimento ao recurso. Ok. Bom, pode ser assim. Vamos passar então para o 70, por favor. Está sem som, Martim. Desculpa, obrigado. Aqui trata-se da empresa Investe Imóvel, Comércio e Representações de Imóveis Limitada. O auto de infração é de obrigação acessória, CFL 35. Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida. O contribuinte, ele deixou de apresentar informações no layout previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da CRP, a partir de julho de 2003, DIRF, anos base 2001, 2004, 2005, DPJ 2006, RAID 2004, Livro de Apuração do Lucro Real da LUR, dos anos base 2001 a 2006, informações sobre fatos contábeis abrigados nas contas, bem como sobre o funcionamento dos lançamentos, contas correntes 108, 109, 110, 111, 112, 113, 124 e outras, né? Então, em razão disso, foi aplicada uma multa de R$ 11.951,21, com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei 8212 e artigo 2.1362 da linha B e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social, por não existir ocorrência dos fatos agravantes ou atenuantes, conforme informa o auditor fiscal. Aí ele apresentou impugnação, onde ele alegou ausência da apresentação do documento do livro com contribuições previdenciárias, que a auditoria da Receita Federal elaborou um equívoco, atribuindo a imprudente responsabilidades que não cabiam a ela, aplicando critérios legais, anacrônicos, paternidade do quantum de beatur, ou aí, tratando-se de documento constitutivo do crédito relativo, esse relatório fiscal deve conter a narrativa dos fatos verificados no procedimento fiscal, e que deram origem ao ajustamento, com identificação clara e precisa, na hipótese da incidência tributária, do fato indisponível, do fato gerador, do período que se refere, do fundamento legal utilizado, das alíquotas aplicadas. Fala do seu direito de defesa, né, que eu entendo que é o cerceamento. Então, a DRJ deu pela improcedência da impugnação apresentada, inconformado com o contribuinte apresentou o recurso voluntário. Aí vamos verificar a multa aplicada. Consoante relatado, a empresa foi autuada, né, por cometer a infração prevista no CFL 35, onde isso foi aplicada a multa, sem agravantes ou atenuantes, e pelo descumprimento do acessório no caso, foi lavrado o auto de infração com a respectiva aplicação de multa. Entendi que não houve a alegação que no recurso ele se baseia no cerceamento de defesa, então que ele não ocorre, porque, lendo esse voto aqui, trata de atenuação, autuação por falta de apreensão de documentos e informações, então, sendo mencionada a ação relacionada os documentos faltantes e informações negadas, com menção dos fundamentos legais pertinentes, está bem caracterizada a infração, submetendo contraditória para a defesa. Também referida na ação de piso, a multa foi aplicada simplesmente porque a empresa não apresentou os documentos e informações mencionadas, que foram pedidos através de intimação, citando as normas a parte invasor. Detalhes mais pretendia a defendente para fazer uso do seu direito ao contraditório para a defesa. Não vejo aqui motivo para acatar o pedido de nulidade. Portanto, improcede as alegações de cerceamento de defesa de que faltaram requisitos do relatório fiscal, possuindo clareza ou auto-infração, sendo bem caracterizado a infração que permite contraditório ampla defesa.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito legado pelo contribuinte, fundamento do artigo 373 do CPC e artigo 36 da 9784, deve-se manter sem reparos o acordo não recorrido, ocorre no termos do processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, onde provar a veracidade do que afirma do interessado, em caso do contribuinte hora recorrente. Conclusão. Antes posto, voto por negar o provimento ao recurso. Ok, eu fiquei só com uma questão aqui, que ele, ali no relatório, se diz que o recurso voluntário foi, revisitou, né, a impugnação, e na impugnação ele diz aqui, né, que, eu entendo que é um argumento só retórico mas que supõe-se a ausência de informação esteja vinculada às autuações números tais, sem dar certeza disso, uma vez que o relatório fiscal não faz tal alusão. Eu vou arrumar, ele reiterou em parte só. Ele reiterou em parte, perdão. Nas razões recursais, eu estou abrindo o recurso voluntário aqui, ele vai, razões de direito, item 2.a, a nulidade por falta de requisitos para preenchimento da NFLD. Ele entende que faltou lá os requisitos, né? Eu transcrevo o que a DRJ julgou, que diz que quais são os requisitos, como não há clareza, né, se a DRJ, o auto de infração, ele é claro quanto ao que embasou, ou a multa, e ele entende que isso lhe fere o seu direito de defesa. Tá, mas essas alegações sobre atuações auto-infração 1037, 120, isso não foi reiterado. Deixa eu ver, porque eu acho que... Não, qual é o argumento? Acho que não está realmente no recurso. Teu texto, da impugnação, em síntese, autuado alega que, embora se indique não sei o que, aquele primeira bolinha lá do teu. Tá. Isso aí não foi enfrentado no teu voto e eu não sei se não foi enfrentado, por que não foi enfrentado, se foi reprisado. Não trata no recurso mesmo. Não trata no recurso? Não, o recurso não tem nenhum número, pelo menos, né, de outros... É um recurso... Pode olhar aí a página 62. Não, tranquilo, só para talvez coloque lá no recurso voluntário, não que está repisando também as razões. Repisando a exceção do não sei o que, entendeu? Para não dar confusão, como está ocorrendo agora, na verdade. Né? Reiterando em parte as alegações. Reiterando em parte as alegações, que serão enfrentadas na medida em que reiteradas, algum gênero. Tá? Talvez fique mais claro, mas tudo bem. Alguém tem algum questionamento? Sai então para votação, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Mila. Também. Ricardo. Acompanho. Jonan. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanha. Então ficou negar provimento ao recurso para o item 70. E pode passar para o 71, por favor, doutor. Microfone, Martim. O 72. O 71 a gente já julgou, comentei que é o da Johnson & Johnson, a gente está indo para o 72. O 72, contribuinte Monave, mão de obra naval em indústria, comércio de peças limitada. Deixa eu ir para a parte do... Tem um caso de exclusão do simples, um pouquinho mais complicado. Eu vou ler o relatório. Então, adota o relatório da RJ, que é a ação todo. Trato de crédito previdenciário apurado conforme o relatório fiscal, refere-se a contribuições devidas pelo contribuinte destinadas a terceiros, tendo a remuneração de segurados empregados. O recolhimento das contribuições mencionadas não foi comprovado dada a emissão do auto de infração. As rubricas alíquotas e valores apurados considerados pelo lançamento referem-se em contos relacionados ao discriminativo analítico de débito, DAD. Da impugnação, o contribuinte foi regularmente certificado de ação fiscal, permitido termo de intimação para a prestação de documentos, TIAD, em 18 de 8 de 2008, consciência do contribuinte na mesma data. O auto de infração permitido em 23 de setembro de 2008, consciência do contribuinte em 24 de setembro de 2008. A impugnação acostada nas folhas tais foi protocolada em 24 de 10 de 2008. O defendente solicita a anulação ou suspensão do ponto de pronto do presidente de auto de infração pelas alegações que em síntese se apresentam.
O lançamento de crédito efetuado através de auto-infração era impugnado e viola os direitos básicos do contribuinte, nega a vigência dos preceitos constitucionais basilares, entre eles do pleno direito de defesa e ao devido processo legal. A impugnante foi excluída do Simples Federal, de acordo com o ato declaratório executivo número tal, sendo intimada de tal decisão em 11 de julho de 2008. Em 8 de 8 de 2008, dentro do prazo legal, apresentou manifestação de inconformidade que, por sua vez, não foi julgada. Portanto, a exclusão de ofício, impugnante do Simples Federal, nesta lente ainda é provisória, portanto, medida de império, a suspensão da operação até o julgamento definitivo do ato declaratório que proporcionou a presente demanda. A exclusão da impugnante do Simples se deveu simplesmente à mudança de critérios jurídicos e de interpretação do administrador, sendo inadmissível a promoção e efeitos retroativos em face às disposições do artigo 146 do CTN, entendimento consolidado do 287 do extinto TRF, bem assim dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Nestes termos, os efeitos da exclusão deveriam ficar limitados à data respectiva do ato declaratório. Decorridos mais 5 anos entre os vencimentos dos créditos constituídos através da GFIPS apresentados, concluídos entre dezembro de 2002 e agosto de 2013, o objeto de infração em debate, configurado restou em parte a prescrição nos termos delineados do artigo 174 CTN, é o relatório. A DRJ jurídica tem procedência da impugnação apresentada, inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário aos folhas 96 e 108, reiterando as alegações expostas à impugnação. O recurso é tempestivo, ele conhece. Preliminares de nulidade, cerceamento de defesa. Não se cogita nulidade pessoal, tampouco nulidades auto-administrativas, e lançamento com os autos não representam as causas apontadas no artigo 59 do decreto número 72/5. A descrição clara e precisa do conteúdo do lançamento e de sua fundamentação legal afastam pretensas alegações de cerceamento de defesa. Decadência. O crédito apurado refere-se a dezembro de 2002 e a 31 de dezembro de 2004. Em sua defesa, o contribuinte alega e prescreveu o direito de cobrar os débitos previdenciários referente ao período de dezembro de 2002 a agosto de 2013, nos termos do artigo 174 CTN. E nisso é importante observar a informação trazida aos autos do auditor fiscal, por meio do relatório fiscal do auto de infração, do qual relata as folhas 29 e 30, que foi verificada a ausência de contribuição previdenciária por fatos geradores de contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP, no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2004, bem como não constam valores recolhidos por meio de guias da Previdência Social, GPS, apropriados para as competências de dezembro de 2002 a agosto de 2003, inclusive no relatório RADA. Existindo a antecipação de pagamento, deve ser aplicado o disposto no artigo 1731 do CTN, de modo que nenhuma das competências abrangidas pelo auto de infração em que ela se encontra fulminada pela decadência e, portanto, no presente caso, na axilar em prescrição, ele fala prescrição, contribuinte, nos termos do artigo 174, mas o contribuinte teve ciência de lançamento em 24 de setembro de 2008. No caso, a competência mais antiga, dezembro de 2002, possui vencimento em janeiro de 2013, de modo que somente o primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de 2004, é que se iniciou o prazo decadencial da autoridade escolhedora até 31 de dezembro de 2008 para notificar o contribuinte do lançamento. Tendo o lançamento ser realizado antes de tal data, não existe decadência do lançamento, tampouco prescrição. Deste modo, tem-se o presente de auto-infração emitido por inobservância da obrigação principal de aplicação previdenciária exigida a aplicação previdenciária em vigor, não se encontra extinto a decadência e tampouco pela prescrição. Exclusão simples. Consta no relatório fiscal do auto de infração de folhas 29 a 32, que a contribuinte exerce atividade econômica incluída nas vedações expressas dispostas no inciso 13 do artigo 9º da 9317 de 96. Conforme consta nos autos, a folha 93 foi instaurado o processo administrativo, número tal, e culminou com a emissão do ato declaratório executivo, de número tal, e excluiu de ofício a empresa fiscalizada da sistemática de pagamentos de tributos e contribuições federais denominada simples. No referido ato declaratório executivo, constando que os efeitos da exclusão do simples ocorrem a partir de janeiro de 2002, conforme dispõe o artigo 24, parágrafo 1º, inciso 2, da IN SRF 608 de 2006. A regra estabelecida pelo artigo 16 da Lei 9317, vigente à época em que o contribuinte se auto-enquadrou no simples, é clara e precisa, ao determinar que a pessoa jurídica excluída desse sistema integrado, então sujeita, a partir da data em que se processar os efeitos da exclusão, as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. O mesmo princípio foi mantido na norma que sucedeu em 14 de 12 de 2006 a Lei Complementar 123 de 2006. Observe-se, portanto, que a partir de 1º de janeiro de 2002, data da exclusão da recorrente do simples, passou ela a sujeitar as normas de tributação relativa à Seguridade Social
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Portanto, não procede as alegações de que os efeitos da exclusão deveriam ficar limitados à data do respectivo ato declaratório, já que as datas da emissão do ato declaratório executivo e a data da exclusão simples não se confundem, por indicarem dois momentos em que os fatos distintos ocorrem. Dá uma pulada aqui. Deixa eu ver se... No relatório fiscal da auto-infração, as folhas 29 e 32, consta que os fatos geradores e base de cálculo foram apurados a partir do exame da folha de pagamento, guia de recolhimento da FGTS, GFIP, livro de registro de empregados, livro caixa, elaborados e apresentados pelo contribuinte à fiscalização. O crédito tributário em questão se refere ao período de dezembro de 2002 e dezembro de 2004 e 13º de 2004, por não ter recorrente comprovado o recolhimento incidente sobre a remuneração dos segurados empregados. A autoridade fiscadora descreve a folha 30 dos autos levantamentos que compõem o auto de infração em tela, os quais foram entregues ao contribuinte na forma do DAD, que é a parte integrante do referido auto de infração. Portanto, diante da exclusão simples, o contribuinte é obrigado a recolher as contribuições destinadas à Seguridade Social, SAT, terceiros conveniados, assim como arrecadar mediante desconto as contribuições previdenciárias devidas por segurados empregados e contribuintes individuais e serviços do contribuinte, conforme a determinação expressa do artigo 30, 1, 2, parágrafos 4, 5, 2, 4, 5, da Lei 822 de 91. Assim constatado o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições da Previdência Social, a fiscalização lançará o crédito previdenciário por meio de auto de infração, conforme estabelece o artigo 37 do 8212. Tanto em impugnação quanto no presente recurso voluntário, o contribuinte não apresentou documentos comprobatórios do recolhimento de contribuições previdenciárias ou informações relevantes que possam conduzir à conclusão diversa daquela expressa pelo auditor fiscal no relatório fiscal da auto de infração. Por tais razões, deve ser mantido sem reparos o lançamento. Alegações de constitucionalidade, eu aplico a súmula CARF número 2, não conheço as alegações. Conclusão. Ao disposto, voto por negar provimento ao recurso. Como voto, presidente? Ok, obrigado, Martim. Alguém tem alguma dúvida? Então, passar a votação, então. Mário. Acompanho o relator, presidente. Sara. Também acompanho. Ludmila. Acompanho também. Ricardo. Acompanho. Leonan. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Então, ficou negar provimento por unanimidade para o item 72. Pode passar para o item 73, Martim, por favor. R$ 73. O 73 eu vou direto para o voto, porque eu trato da decadência. Tá? Então eu vou acolher a preliminar de decadência. Então eu vou passar direto ao voto, que a gente não vai entrar no mérito. Em relação à decadência, o contribuinte suscita a aplicação da súmula vinculante número 8, isso porque só foi regularmente cientificado o lançamento em 27 de 9 de 2007, folha 148, e o lançamento se refere à contribuição ao salário de educação do período entre janeiro de 97 e dezembro de 2001. A DRJ rejeitou a alegação, o julgamento foi em janeiro de 2008, antes da súmula vinculante número 8. A contribuinte apresentou seu recurso em 16 de julho de 2008, alegando decadência no canal, fazendo referência à súmula vinculante número 8 do STF, que havia sido recém-publicada. Então, superada a questão do prazo quinquenal, cabe agora verificar se é aplicável a contagem pelo 150 parágrafo 4º ou pelo 731 do CTN. Fundamenta a atuação pelo fato do contribuinte ter apurado as contribuições a terceiros e outras entidades conforme FPS 104, ao invés do FPS 515, causando diferença no valor recolhido. Deste modo, em relação a todas as competências, houve antecipação de pagamento. Então, lá onde tem na GPS outras entidades, teve pagamento, que daí foi a menor, porque foi considerado que o FPS estava errado. Né? Então, deste modo, em relação às competências houve antecipação de pagamento, do guia foi menor, sendo objeto da atuação tão somente a diferença apurada. Deste modo, aplicável a contagem do prazo decadencial, conforme regra do artigo 150, parágrafo 4 CTN. Deste modo, o período de lançamento entre janeiro de 97 a novembro de 2001 estaria decaído, seja pela contagem 150, parágrafo 4, ou pelo 731 CTN.
Contudo, em relação às competências, dezembro de 2001 e 13º de 2001, e como o conselheiro Mário já me ressaltou, o 13º, na verdade, não se aplica aqui ao caso, só fica só dezembro de 2001. O 13º não venceu em 2002, ele venceu em dezembro mesmo. Então, arrumando aqui, contudo, em relação à competência, dezembro de 2001, cujo vencimento de tributo se deu em janeiro de 2002, a decadência somente ocorre se constata o pagamento antecipado em relação a tal competência, o que faz atrair a contagem da decadência conforme o artigo 150, parágrafo 4. Especificamente em relação à competência, dezembro de 2001, verifica-se que a folha 34 consta que o lançamento somente se realizou em relação à diferença de terceiros, havendo o pagamento em ambas na referida competência, conforme créditos considerados. Então, vai ficar só o primeiro quadrinho, né? Que o outro teria prescrito, teria decaído pelo 731, inclusive. Então, em relação à competência de 2001, a gente vê bem claro, ó, terceiros, foi apurado R$ 375,96, o contribuinte tinha já recolhido R$ 131,84, então há uma diferença em relação a terceiros de 214,12. Assim, considerando que a contagem de decadência, conforme o artigo 154 do CTN, quando o contribuinte foi cientificado o lançamento em 27 de nove de 2007, estava a competência de dezembro de 2001 abrangida pela decadência. Por tais razões, deve ser reconhecida a decadência da integralidade do lançamento. Conclusão. Quando disposto, voto por dar provimento ao recurso. Ok, só dá uma olhadinha numa coisa aqui rápido, tá? Ok. O contribuinte está pedindo a decadência? Tá. E citando a súmula vinculante número 8, o recurso dele é de um mês depois da súmula. Ok. Vamos passar a votação, né? Só alertando para a conselheira Sara que ela vai receber alguns lotes de processos previdenciários e vai passar por aquilo que já passamos habitualmente, né? São processos antigos, que os que estão vindo agora por conta da alçada, né? São processos antigos, tem todas essas sutilezas diferentes dos processos que eram lavrados depois que unificou com a Receita, que um relatório circunstanciado, assim, às vezes mais claro, do aproveitamento de créditos, aqui no corpo da auto-infração, que era emitido pelo sistema lá, tinha esse monte de relatório, RADA, RAD, GAD, e que nem sempre são de leitura muito amigável, e a gente já se acostumou aqui a olhar, né, até um certo ponto, mas que talvez haja dificuldade. Mas aí qualquer coisa você pergunta pra gente, tá? Com certeza, obrigada. Porque não é osso, né? O negócio é difícil. Mas vamos lá, passar a votação então, Mário. Ok, obrigado, presidente. Acompanho o relator, só fazendo um lembrete também, aproveitando, esse caso específico, a gente sempre verifica terceiro separado da principal, para ver se, a contagem do prazo do 150, parágrafo 4º, o pagamento do principal não afeta a contagem para o terceiro, daí vice-versa. Acompanho o relator, presidente. Só um detalhe, eu não aplico a súmula 99 também, só para considerar a Sara, né? Porque a súmula 99 a gente não aplica a terceiros, né? Então, eu nem cito a súmula 99 nesse caso aqui. É muito detalhe, né? Mas aos poucos vai pegar, porque a contribuição da terceira, na verdade, não é uma contribuição previdenciária, né? A contribuição, a base constitucional dela é diferente, então não tem nem como. Mas, enfim, vamos lá. A doutora Sara, como vota? Eu acompanho e agradeço aí pelos esclarecimentos. Com certeza vai ser bem proveitoso, né? Pode deixar que eu vou ler o voto de vocês, que não vou fazer os meus. Que já está aí todo mundo. Ok. Ludmila. Eu acompanho. Ricardo. Leonan.
Acompanho também. Juliano? Acompanho presente. Também acompanho. Já ficou dar provimento ao recurso, né? Verificar aqui para o item 73. 74, por favor. 74 é pessoa física, mas é contribuição previdenciária, porque se trata de obra, tá? Então, muda um pouco a questão. Aqui eu vou reconhecer a decadência, então eu vou também direto à questão da decadência. Esse caso e o próximo são bem parecidos, um caso bem complicado assim de entender, a questão do quando é obra um pouco mais detalhes assim, né? Vamos ver se consigo ser claro no relatório aqui já no voto, né? Então, traço de obra realizada no período entre dezembro de 90 a março de 93, tá? Em requerimento datados, mas parece que é dois, acho que ele fez duas folhas, de 97, então, mais ou menos entre 4 anos após o término da obra. O contribuinte protocolou declaração de regularização de obra, DRO, tendo informado recolhimentos efetuados no período da obra, dezembro de 90 a março de 93. Só um detalhezinho, já que caso alguém vai olhar o caso, mas atenção, parece que em 91 aquele recolhimento não tinha. Às vezes é irrelevante para o caso. Conforme referido no relatório, foram analisados no curso de ação fiscal os seguintes documentos: DRO, ARO, projeto arquitetônico aprovado, também de 91, o projeto arquitetônico, de 24 de janeiro de 92, recibo de alvará de 94, guias de recolhimento entre 90 e 93. O contribuinte foi cientificado do presente lançamento, da presente notificação por via postal em 14 de março de 2007. Tá? Essa notificação ela substitui a NFLD originária, que é uma NFLD de 2001. Ocorre que, quando a lavratura da NFLD de 2001, eu entendi que a totalidade do lançamento já estaria abrangido pela decadência quinquenal, seja pela contagem do prazo decadencial pelo parágrafo 4º do artigo 150, ou seja pelo 1731 do CTN. A DRJ rejeitou a alegação do decadência, mas eu observo que o julgamento foi realizado em novembro de 2007, antes da súmula vinculante número 8. O contribuinte entra com recurso voluntário, alegando decadência quinquenal. Após a interposição do recurso, já foi aprovada a súmula vinculante número 8. No caso, fazendo a contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, ou seja pelo 173, verifique-se quando a lavratura da NFLD, da primeira, de 2001, que essa chegou a ser anulada, né? O lançamento já se encontrava abrangido em sua integralidade pela decadência. Eu considero, não sei se estou fazendo correto a leitura aqui, que é o período da obra que foi entre 90 e 93, inclusive tendo um alvará de 94. Né? Desse modo, a teor da súmula vinculante número 8 do STF deve ser reconhecida a decadência da integralidade do lançamento. Antes posto, voto por dar provimento ao recurso. Não sei se alguém tem alguma observação. Para mim, da minha parte, estou achando que está bem adequado aí o encaminhamento. Pode guardar um minutinho que eu estou querendo. E dessa vez não teve aquela alegação que teve nos processos que eu já tive também, a Ludmila já teve, de que havia uma imputação de dolo, fraude, que seria imprescritível. A gente até é o próximo. Mas nesse caso não houve, né? É o próximo. Mas nesse caso não houve, então aí é bem tranquilo. Esse período que você olhou com calma, o período da obra é bem anterior mesmo, né? A obra seria entre 90 e 93. E a NFLD é de 2001. Que é só quando ele regulariza.
Mas ele regulariza em 97, né? Não sei quando. Ele entra com a RO, né? Ele entra com a RO para regularizar, mas só passou lá pela apuração dele, só resolveram lançar mais tarde. Né? Mas não se conta a RO, né? Não. Não, é do lançamento, né? Ciência do lançamento. Que até acontecia, né? O pessoal deixava passar o prazo para poder depois entrar com a RO e se está errado já não tem tempo para regularizar. Eu acho que até um pouco em função disso que tinha aquela questão da imprescritibilidade em tese, né? Porque a pessoa tem a obra, ela deixa para regularizar mais tarde e aí, como em tese a decadência reporta lá os eventos mesmo, né? Que tinham que ser fiscalizados. Aqui no relatório, ele está dizendo que tem um alvará de alvará. Perdi agora. Agora eu perdi, mas ele está falando que o alvará que realmente é mais antigo. A DRO, que é de 97, projeto arquitetônico. O alvará da prefeitura, expedido 7/12/94. E aí já é uma pista boa pra gente. Ok. Pronto para votar, doutor? Acho que sim, tá tranquilo. Acompanhe o relator, presidente. Acompanha. Sara, como vota? Também acompanho. Ludmila? Eu também. Ricardo? Acompanho. Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Me acompanha, então ficou por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Passamos aí, tem 75 agora, interessado Vitor Laurens, com a palavra o doutor Martim. Martim, tá sem microfone. Perdão. O Vitor é um caso bem similar a esse, porém o período decaído aqui é muito maior. A distância entre o lançamento e a obra é gigantesca. Mas aqui havia a questão aquela de haver dolos, uma CND falsa. Eu vou incorporar no voto, não fica bem incluindo neste. A Ludmila, na ação passada, eu joguei um caso idêntico a esse, até me mandou por WhatsApp aqui 2 casos de acórdãos dela e do conselheiro Caio, que tratariam dessa questão, né, citando a súmula 72, né? Eu vou incorporar isso aqui para melhor fundamentar a parte que, mesmo havendo dolo, se aplica a decadência, né? E eu cheguei a fundamentar isso, mas vou dar uma encorpada aqui. Então, assim, esse caso, o 75, do caso do Vitor Laurence e Ocana, o contribuinte ele fez uma casa em São Paulo, em Guarujá. O habite da casa é de 89, vejam a data, né? Ele vendeu esse imóvel, inclusive, em 95, tem lá a matrícula do imóvel, né? Comprovando essa venda. E quando ele vendeu esse imóvel, ele juntou, ele tinha regularizado a obra ali, usou uma certidão negativa de 94. Essa certidão negativa foi assinada por uma servidora, Maria Aparecida Santos Dia, que ela foi considerada que ela fazia alguma coisa de fraude, né? Ela foi demitida da Receita e anularam todas, pelo que eu entendi, seriam todas as CNDs assinadas do período dela entre 86 e 96. Tá? Então, há um indício de uma suposta fraude. Então, diante disso, em 2006, eles entenderam por autuar o contribuinte referente a uma obra que
de um imóvel que tinha sido vendido há 11 anos antes, em 95, referente a uma obra, a uma CND do ano anterior, de 94. Então, quando foi a obra, eu concluí assim, o ABITS não me deixa muito claro, apesar do ABITS ser de 89, pelo que eu entendi, houve depois uma segunda obra. Então, assim, a CND que gerou o problema todo é de 94. Então, a obra acabou antes de 94. E a autuação foi em 2006. Então, 12 anos depois. A DRJ entendeu que não decai nunca, não prescreve nunca em razão de ser caso de dolo. Eu aplico o 731 e digo que o 731 justamente prevê o caso de que há um indício de dolo, né? Então eu vou dar uma encorpada nessa parte do voto aqui, conforme os votos da conselheira Ludmila e Caio. E em razão da súmula vinculante número 8, que diz que não é nem até pelo decenal já estaria decaído, e não é nem decenal, mas é quinquenal, então aplico a súmula vinculante número 8, aplico um 731, e, portanto, entendo que, quando foi feito o lançamento em janeiro de 2006, já estava decaído a obra, o lançamento relacionado a uma obra que, pelo menos, foi concluída antes de maio de 94, que é a data da CND. Então, há quase 12 anos de diferença aqui. E o imóvel também já tinha sido vendido 11 anos antes do lançamento. Por tais razões, a teoria da súmula vinculante número 8, nos termos do artigo 1731 do CTN, deve ser reconhecida a decadência da integralidade do lançamento. Eu disposto, voto por dar provimento ao recurso. Como voto? A gente já julgou isso antes, né? Só a Sara que não teve oportunidade. É que tem um regulamento lá, que o Mário sempre salienta que foi reproduzido no novo decreto, né? Também da Previdência, que diz que é imprescritível o débito lá, se houver dolo, né, nesse caso de obra, mas a gente vem julgando aqui que realmente isso não pode ter em vista aí a questão do próprio Código Tributário Nacional. A gente vem superando isso, né? Teve até uma discussão interessante uma pergunta lá no chat, né? Você lembra do colega, acho que do Maurício Figuete, lá da Câmara Superior, né? Que foi meu colega na outra turma. Se a gente pode reconhecer ilegalidade ou não no decreto, e ficou sem uma solução clara. Quer dizer, na verdade é uma questão que não tem muita solução clara, né? Na verdade, realmente o decreto é presidencial, é questão, ele estipula isso aí, mas as próprias instruções normativas editadas dizem que tem que ser para o CPM. Enfim, é um pouco de convencimento, eu acho, caso a caso, tá? Essa questão aí dessa vinculação para fins de decreto. Mas nesse caso, realmente, me parece tão assintoso que eu acho bastante complicado, pelo menos para mim, defender que um decreto possa estabelecer a imprescritibilidade de um prazo decadencial eterno aí, nessa situação. Realmente, para mim é muito difícil isso. Enxergar uma compatibilidade disso com o Código Tributário Nacional. Então, enfim, é isso aí. Eu passo a palavra para o Mário fazer essas considerações e votar, por favor. Me dá um segundinho, por favor. Claro. O Juliano já vai preparando, né? Depois é o Juliano que assume a... Preparado. Só eu digo que eu estou buscando essa... Deixa eu colocar errado. Realmente teve uma mudança na IEL, depois eu fui pesquisar melhor. E aí eu queria... E a IEL faz, inclusive, se não me engano, ela faz uma remissão expressa a 173, né, ao CTN, né? Apesar do decreto... Isso, ela fez a alteração. Então, ela alterou. Então, ficou lá o decreto lá meio solto e todo o resto do ordenamento dizendo que é pelo 73. Então, aí achei que está realmente complicado sustentar. Mas, enfim. Uhum. Um minutinho, eu vou tentar achar aqui. O artigo 444 da IEL, 971, ele foi dado nova redação, ele falava na redação original, na constatação da corrente de dolo,
fraude ou simulação, a Receita pode, a qualquer tempo, apurar e constituir os créditos da Previdência Social. Isso baseado lá no 348 do 3048, né, no parágrafo 2º do 348. Foi dada nova redação em 2010 e foi colocada a acusação de dolo, fraude ou simulação aplica-se na Constituição do Crédito disposto no 173, inciso 1º. Então, que pese o que eu andei votando aí em outras sessões, eu vou acatar o que está previsto hoje na IN, que aqui está sinalizando claramente que estão adotando o que vem sido julgado também pelo STJ. Então, eu acompanho o voto do relator, presidente. Ok, doutor. Sara? Também acompanho. Ricardo? Eu. Opa, desculpa. Ludmila? Acompanha, Ludmila? Acompanho. Acompanha? Tá bom. Ricardo? Perdão, acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho, ilustre relator, presidente. Eu também acompanho. Agora eu não estou. Eu também acompanho, então ficou dar provimento. Eu estou na coleta do voto, agora vai ficar fácil, porque eu já sei que as representantes do sexo feminino, né? Então, é uma depois da outra, então fica mais fácil não me perder assim, na votação. Eu sei que depois de uma é outra. Né? Que toda hora a composição masculina fica cada hora diferente aí. Mas, enfim, vamos passar, então, agradecendo já ao doutor Martim e passar ao Juliano, que já passa a palavra aí para ler os seus votos, começando pela tecelagem Alfatex, que é o item 76 da pauta, correto? Correto. Eu vou precisar da ajuda dos senhores nesse ponto, eu realmente tive muita dúvida, tanto é que eu fiz 3 possibilidades de voto, considerando matéria que eu nunca tinha pego e com dificuldade aqui para ver a tempestividade do recurso, tá? Então, eu trouxe pelo menos 2, eu trouxe uma questão de diligência, tá? Eu estou aqui, uma resolução para a gente pôr em diligência, considerando que a gente tem uma questão atípica aí em relação à tempestividade do recurso. Eu vou diretamente ao que fala no recurso voluntário, o que eu escrevo no recurso, para ficar fácil, e vou diretamente ao voto em relação à diligência, tá? Conforme se verifica dos autos, o recorrente foi intimado da decisão proferida da J9 em 17 de abril de 2008, conforme se verifica do AR juntado às folhas 105. No entanto, conforme a afirmação da própria recorrente, o recurso somente foi protocolizado no dia 20 de maio de 2008, ou seja, após o decurso do prazo para a interposição do recurso, que seria 19 de maio de 2008, e folha 124 a 125. Esclarece o recorrente que compareceu no dia 13 de maio de 2008, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em Maranguape, com o fim de protocolar o recurso voluntário. No entanto, o sistema do protocolo estava fora do ar, motivo pelo qual o funcionário do guichê 4 se ofereceu para ficar com posse dos documentos para protocolar no dia seguinte. Pois bem, no dia seguinte, alega o recorrente que entrou em contato com o referido funcionário, o senhor Marcos Antônio Alves de Lima, matrícula 0224553, que informou que poderia buscar o protocolo. No entanto, por motivos pessoais, não pôde comparecer à Receita Federal do Brasil, tendo comparecido somente no dia 20 de maio de 2008, momento em que o protocolo foi realizado, ou seja, após o decurso do prazo recursal. Afirma que houve culpa exclusiva do agente público que protocolou o recurso intempestivo, não podendo ser penalizado deste erro. Quanto ao mérito, repete os argumentos lançados na impugnação, em especial quanto ao prazo decadencial de 5 anos e multa moratória em caráter confiscatório. Da admissibilidade. Conforme se verifica, a própria recorrente alega que o recurso foi intempestivo, ou seja, 20 de maio de 2008. Quanto ao prazo, encerrava em 19 de maio de 2008. No entanto, tal ato foi ocasionado por culpa exclusiva do agente público. Cito o nome dele aqui. Isso porque, tendo comparecido perante a Receita Federal em 13 de maio de 2008, o protocolo não foi realizado em razão do sistema estar fora do ar, tendo referido agente público se oferecido para ficar na posse dos documentos para a realização do protocolo no dia seguinte, o que não ocorreu. No caso dos autos, apesar do recorrente afirmar que compareceu perante a Secretaria
da Receita Federal para realizar o protocolo do recurso voluntário no dia 3 de maio de 2008, não há qualquer prova concreta dessa afirmação, apenas uma declaração assinada pelo agente público, o senhor Marcos Antônio Alves de Lima, matrícula X e folha 126, sem qualquer carimbo do órgão público. Por essa razão, considerando que é necessário confirmar se de fato o referido agente público recebeu o recurso tempestivamente e pertencia ao órgão, necessária a conversão em diligência. Ante exposto, propõe a versão do julgamento para que seja confirmado com o agente público. O senhor Marco Antônio Alves de Lima pertencia ao quadro de funcionários do órgão público, assim como se recebeu o recurso voluntário e intempestivamente, tal como afirma em sua declaração apresentada em folha 126, com posterior retorno ao CARF para análise do mérito, caso chancelada a declaração. Esse é o primeiro encaminhamento, presidente, considerando que eu estava indo para o lado de intempestivo, mas considerando até discussões posteriores, achei melhor pelo encaminhamento da diligência. Está sem voz. Primeiro eu falei só fazer uma correçãozinha de forma aqui, né? Quer dizer, você está falando todo o tempo que ele é um agente público, mas você nem sabe que ele é um agente público, né? Acho que você... um suposto. E até depois você pergunta... a pessoa e tal, depois confirmar se essa pessoa... Até que você pede depois para confirmar se ele realmente ou não, entendeu? Então... Correto, existe um problema semântico aí. Foi suposto, ou cogitado, pode botar um adjetivo, então pode se referir à pessoa, mas sem dizer que a gente público, a gente nem sabe quem é esse cidadão, né? A princípio. Mas eu acho assim, tem que dar uma olhadinha aqui nesses documentos, né, que está nos autos aqui, deixa eu só na página aqui. 126 neste caso. 126, né? Estou olhando aqui. Isso, e o Ricardo gostaria de falar. Já passou, Ricardo? Pode falar já, Ricardo. Então, o documento, cara, que está um pouco difícil de eu ver aqui a folha, numeração antiga 116. O mesmo Francisco Ribeiro, ele fala que o recurso foi apresentado intempestivamente, não é, doutor? Sim, fala, mas depois tem a declaração, né? Declaração da equipagem, tá? A declaração, numeração antiga seria, ele está bem apagado aqui, 126, vou tentar aqui, 120. 121. Ah, tá. Não, aqui, mas é outro funcionário, né? Aqui o recurso, a declaração da 126, 121 da original, está assinada pelo Marcos Antônio Lima. E a do Francisco, que está dizendo que o recurso intempestivo é do Francisco. Então, são outros funcionários, né? Aquela do Francisco, ele pode ser o seu funcionário do outro setor. Aparentemente, o Francisco é o funcionário de outro setor que não sabia dessa história ele olhou só lá, né? Tipo, olhou a documentação, é intempestivo, então é intempestivo. Agora, esse acerto particular do Marcos do Marcos, seja lá quem for, com o contribuinte, a gente... Na página seguinte, o próprio Francisco, que fez aquela intempestividade, é uma cópia bem ruimzinha, mas aí ele volta atrás, digamos assim, desculpem meus termos. Ele realmente diz que, de fato, o requerente apresentou recurso tempestivamente. São 2 funcionários dizendo que foi tempestivo. Qual é a folha? A A declaração... folha 127. Isso. E folha 127. Na 127, aquele que atestou intempestividade está falando que realmente foi tempestivo. É verdade. Bem, o fato é que são 2 funcionários dizendo que é tempestivo, mas nós é que declaramos tempestivo ou não. Né? Ou 3, porque tem o agente também. O chefe da agência assinou junto, tá vendo? José Valquinato. Ele é o agente da Receita por delegação de competência do próprio delegado. Então, é como se fosse o delegado chancelando aí a informação do Francisco.
Eu particularmente, assim, tendo em vista aí que todos os elementos estão convergindo para a mesma, apontando para a mesma realidade fática, eu acho até que dá para considerar tempestivo, sim, tá? Me parece. Pelo que vocês estão falando aí você tem a narrativa do contribuinte está se adequando a essas declarações firmadas aí, e não há nenhuma, digamos assim, nenhum indício de que esses documentos sejam imbuídos de falsidade até pela própria aparência deles, né? Esses funcionários, muito provavelmente, talvez já não sejam nem mais servidores lá, né? Eles não são. 2007, estamos em. Eu acho que eles vão ter condição de, se a gente baixar, eles vão ter condição de afirmar se foram ou não, evidentemente. E podem ter ficado na Previdência. Eles tinham a opção de ficar na Previdência, de repente, e tiveram a opção de ficar na Previdenciário, de repente, a parte de benefícios, né? Eu lembro também. Só um detalhezinho. Fala aí, Mário. Para deixar claro que não é que eles estão julgando a tempestividade. Na verdade, eles estão atestando que foi entregue no dia 13 de maio de 2008. Né? Independente dele falar que é ou não tempestivo, o que eu considero aqui que pode considerar, que pode ser levado, é que ele está dizendo que, de fato, o recurso foi apresentado 13 de maio. E o José Valquimar, ele era um agente, então ele não era, nessa época, ele não era da Previdência, geralmente o agente era no mínimo TTN, né, Técnico do Tesouro Nacional, depois técnico da Receita Federal, analista técnico da Receita Federal. Eu confesso que eu fiquei com muita dúvida, tá, gente? Claro, natural, né? Uma situação confusa dessa. A Ludmila quer falar aí e depois a gente passa a votação. Na verdade, isso só te perguntando uma coisa antes da Ludmila falar. Você trouxe encaminhamento pela intempestividade, por essa resolução e pela análise do mérito. Chegou a cogitar? Não. Não, eu fiz três votos. Eu fiz uma intempestivo, aí eu fiz uma diligência. O da intempestividade eu não trouxe, por mais que lá no mérito eu trago a conclusão da intempestividade, que a gente vai ter que retirar, eu analiso o mérito também, tá? Porque achei por bem. Realmente eu estou em dúvida, eu trouxe para o colegiado para a gente em conjunto isso. Tá natural. Ludmila, então, com a palavra. Eu também não vejo nenhum problema da gente acatar porque se existisse algum motivo, alguma rasura, o documento desse algum indício, né, de que a gente não pudesse considerar a veracidade das informações ali lançadas, eu até acharia pertinente baixar em diligência. Mas da forma como que está aqui, firmado por 2 servidores, com matrícula indicada, eu não vejo nenhum motivo para a gente duvidar dessa veracidade, então eu reconheceria a tempestividade desse recurso. Ok. Eu também simpatizo, né, como já proferi, tendo visto o conjunto dos elementos, eu acho que, até pelo processo antigo, acho que dá para dar encaminhamento de mérito para ele, mas respeito também a resolução é uma solução possível e também não deixa de ser pertinente. Então vamos fazer primeiro a votação já se vai ter. Você mantém o seu voto como sua primeira opção de voto como resolução, ou você colocaria a sua primeira opção de voto como... A primeira eu acho que eu colocaria o mérito, então, presidente. Colocaria o quê? O mérito? O mérito. Por mais que eu tenha falado primeiro da resolução, porque é a tempestividade, eu acho que a minha primeira opção de voto seria a gente tratar do mérito. Sim, aí você teria de expor, né, também, né? Assim, aí alguém apresentaria, porque aí a sua primeira opção fosse o mérito, alguém apresentaria eu acho que ele Então, para trazer menos confusão, eu mantenho a primeira opção como diligência. Pode ser também. Aí a gente vai pro mérito. Não tem problema. Não quero tumultuar a sessão, acho que vai ser mais fácil. Vai ser uma coisa mais tranquila, mas pode ser. Ludmila, fala. Mas talvez tumultue, porque se os demais considerarem que ser desnecessária a resolução, já estando o relator inclinado a apreciar o mérito, a gente teria que fazer um voto vencedor à toa, por assim dizer. Porque a sua primeira opção seria o mérito. Pode mudar o voto no momento vamos fazer o seguinte, sem votar, mas assim, só pressentimento assim, como é que tá? Não tem problema nenhum a gente ver... a princípio vocês assim, estão inclinados por cautela, a resolução e tal, que deu mal... Posso fazer defesa? Oi? Posso fazer defesa? Sim, claro.
Aqui, só deixando, não sei se todo mundo conhece a estrutura, mas o chefe da unidade está corroborando o que foi dito por 2 servidores, né? O agente é o chefe da unidade, então ele corroborou. Então eu não vejo, sim, para mim não há mais dúvida quanto à veracidade do que está dito, porque o chefe da unidade também está corroborando. Então nós vamos perguntar para quem agora? Sim. Eu acho que Juliano, lê o voto. Acho que não vai ter. Acho que alguém está inclinado à diligência? Acho que não, né, gente? Vamos ser práticos aqui. Então, vamos ler o voto então, de mérito, Juliano, para poupar, né? Acho que está bem amarrado aí. Os elementos indicam realmente que a versão porque para ele bolar essa narrativa, né, ele tem que ter uma certa. Né? Perfeito, presidente. Então eu vou existe uma outra versão, tá, lá para os senhores apresentados, tá? Que é mérito, tá? Eu coloquei as 2 versões lá, tá, gente? Tem que entrar no outro arquivo lá no 76 diligência e 76 mérito, tá? Trata-se de notificação fiscal de débito contra a empresa acima identificada no montante de 46 mil, consolidado em 13 de junho de 2007, correspondente às diferenças apuradas no período de 8 de 21 a 13 de 2006. Contínuo. Referente à parte dos seguros empregados e individuais. Relatório fiscal de folhas 49 a 51, trata-se de ação fiscal por fato gerador específico, cobrança de divergência entre os valores declarados em guia de recolhimento do fundo de garantia, por tempo de serviço, informado em GFIP, com aqueles efetuados recolhimentos, abatido GFIP versus GPS. De acordo com o relatório do auditor fiscal, não foram adotados todos os procedimentos inerentes à fiscalização de rotina. Não foram verificados os documentos contábeis. Quanto às folhas de pagamento, verificou-se apenas as referências de 13º, aqui uma linha, salário até o ano de 2004, período em que não existia GFIP nas competências de 2003. Informa a fiscalização que analisando os sistemas, constatou que a empresa efetuou um parcelamento mediante confissão espontânea de dívida no período de junho de 2002 a fevereiro de 2003, e que as bases de cálculos utilizadas no levantamento do débito confessado são inferiores aos constantes na GFIP entregues pelo contribuinte. Em razão de tal valor, o período constante na confissão espontânea foi incluído a ação fiscal, com base na GFIP apresentadas, e foram como créditos da empresa a confessar. Além do estabelecido na matriz, a empresa possui matrícula no CI no número tal. Obra encerrada. O objeto do lançamento são as contribuições previdenciárias devidas destinadas à Seguridade Social, correspondente à parte descontada do segurado empregado e da contribuição individual, que configura em tese crime e apropriação indébita emitido pela representação fiscal para fins penais. Consta do relatório fiscal que as contribuições previdenciárias foram apuradas através da análise de divergência decorrente do abatimento de GFIP versus GPS a partir dos valores declarados e dos valores recolhidos em GPS. As divergências apuradas dizem respeito ao CNPJ da matriz, retromencionados. Tais divergências foram levadas a conhecimento da empresa através dos responsáveis pela remessa na GFIP, ou seja, Escritório de Contabilidade X. O relatório fiscal, item 9, consta que os contatos com a empresa foram mantidos inicialmente através do Escritório de Contabilidade, como procedeu também esta delegacia, o sócio da empresa, Arsadi, foram mantidos contatos com o telefone com o advogado. A presente notificação foi encaminhada para o contribuinte por via postal, com aviso de recebimento para o seguinte endereço. Porém, referida à correspondência, retornou da delegacia da Receita Federal com a indicação de não procurado conforme artigo 56. Novamente, a notificação foi encaminhada para o contribuinte por via postal, com o aviso de recebimento para o endereço X. Porém, a correspondência voltou com indicação de não procurado, foi 58. Foi fixado em 11 de nove de 2007, nas dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil, edital de convocação 81/07, para que a empresa tomasse ciência, através do seu representante legal, da NFD 37.050.233.7 e 37.005.232.9. O presente edital foi desfixado em 29 de 9 de 2007.
as folhas 65 dos autos constam informação da Agência da Receita Federal do Brasil, de Maranguape, Ceará, no seguinte teor: transcorrido o prazo de ciência para o edital, tentamos contato com o contribuinte para fim de regularização da NFLD em referência. Após diversas tentativas, conseguimos, através do escritório de contabilidade, telefone tal, contato na GFIP com os responsáveis pelas informações ali declaradas. Nesta data, 20 de 2007, compareceu a esta agência o senhor Marcon Antônio Bahia da Silva, advogado do procurador, constituído para a procuração, cujo documento informou as folhas 61, onde foi fornecida uma via da NFLD, e esse é o relatório conforme ciência anotada nas folhas 1. A seguir, lavramos os termos de revelia, e folha 63, e avisamos o endereço constante na procuração através do ofício X. Certificado da presente NFLD, a empresa impugnou o lançamento em 15 de 1 de 2008, folha 68 a 83, através do procurador, as folhas 84, na qual alega em síntese que o motivo da devolução do AR por meio de correios foi não procurado, ou seja, como se o endereço da empresa não fosse localizado pelos funcionários do correio, que em nenhum momento o destinatário esteve ausente, ou que os funcionários dos correios tinham a opção de atestar a ausência do destinatário, não o fazendo. Que em nenhum momento o impugnante esteve em local não procurado, desconhecido, conforme atestado pelos correios. A empresa sempre esteve em local certo e sabido, inclusive com o local conhecido da Delegacia da Receita da Previdência. Tal fato é notoriamente comprovado quanto à explicação do mandado de procedimento fiscal, a qual resultou no presente NFLD. Tendo em vista o citado mandato ter sido devolvido assinado pelo representante legal da empresa, em sua sede onde se iniciou a fiscalização. Que é claro e evidente que o endereço da empresa não é desconhecido, estando a mesma em local certo, onde deveria ter sido intimada via para a sua defesa, comprova da citação por meio de edital. Que, tendo em vista que o órgão fiscalizador tinha conhecimento do endereço da impugnante, o fato comprovado pela ida dos agentes fiscais à sede da empresa, a fim de perfectibilizar o procedimento fiscalizatório, é notório que o procedimento de intimação feito por edital é nulo de pleno direito, tendo em vista retirada do direito impugnante em oferecer defesa, maculando de forma inconteste as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Portanto, transcreve entendimentos da Maria Helena Diniz. Que os supostos débitos estão acobertados pela decadência, que o caso de tributação sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso da contribuição previdenciária, o sujeito ativo tem prazo de 5 anos para apurar e constituir o crédito tributário. E sobre o crédito tributário exigido, foi aplicada uma multa moratória no percentual de 30%, conforme prescrito no artigo X da Lei 8.312, em que, referido percentual, nada mais ilegítimo por ter caráter meramente confiscatório. Por fim, requer que seja digno decretar a nulidade da infração feita por edital, acolhendo dessa forma como tempestiva a presença de defesa e também a anulação da NFE, ora combatida com a consubstância do arquivamento dos autos. O acordo de impugnação considerou nula a citação realizada por edital, por meio de edital, e não tendo havido alteração do domicílio tributário do recorrente, o endereço indicado não foi procurado pelos Correios. Afasta a alegação de decadência, eis que aplica o artigo 45 da Lei 8.212. Mantida a aplicação da multa, eis que prevista sua incidência por meio do artigo 34 a 35 da 8.212, não podendo ser relevada nos casos de não ocorrência de recolhimento ou realização em atraso. Por fim, tendo sido formalizada legalmente a notificação, mantém-se o lançamento. Aí, no recurso voluntário, eu já citei para vocês aqui toda a questão da tempestividade, e ele, quanto ao mérito, repete os argumentos lançados na impugnação, em especial quanto ao prazo decadencial de 5 anos e a multa moratória em caráter confiscatório. Conforme se verifica, da identidade passou ao presidente, verifica, para recorrente alega que o recurso foi protocolado indefinitivamente, ou seja, 20 de maio de 2008, quanto ao prazo encerrava-se em 19 de maio de 2008, no entanto, tal ato foi ocasionado por culpa exclusiva do agente público Marcos Antônio Alves de Lima, isso porque, tendo comparecido perante a Secretaria da Receita Federal no dia 3 de maio de 2008, o protocolo não foi realizado em razão do sistema estar fora do ar, tendo o referido agente público se oferecido para os documentos para
protocolo no dia seguinte, ao que não ocorreu. Fato é confirmado por meio da apresentação da declaração assinada pelo agente público Marcos de Lima, acima, como pelo despacho protocolado pelo técnico do Seguro Social, com o qual o agente tal José Valquimar Barbosa deu de acordo com o recebimento do encaminhamento dos autos a este egrégio conselho. Esta conclusão que consta aqui, por favor, desconsiderem, tá? Ela está a mais aqui. Passo à análise da decadência. Considerando que a recorrente interpôs seu recurso em 13 de maio, antes, portanto, de 20, então, quando foi publicado no Diário Oficial Súmula Natal, que julgou inconstitucional o parágrafo único do artigo 5º do Decreto 1568/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam da prescrição e decadência do decreto tributário. Analisaremos primeiramente a possibilidade de ocorrência de decadência ao caso interno. Então, vejamos. De acordo com o relatório fiscal, folha 51 a 53, consta a informação de que a empresa efetuou um parcelamento mediante confissão espontânea de dívida fiscal no período de junho de 2002 a fevereiro de 2003. No entanto, afirmou a fiscalização que, da análise da base de cálculo, constatou-se que as mesmas são inferiores aos constantes nas GFIPs entregues pelo contribuinte, motivo pelo qual foram consideradas as bases informadas em GFIP e os valores confessados lançados como crédito. Portanto, o que se verifica é que a fiscalização apenas lançou a diferença entre os valores confessados e aqueles declarados períodos abrangidos pela decadência. Vejamos. O prazo decadencial dos tributos, inclusive de contribuição previdenciária, é de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal já simulou a matéria, simulou 8, tá? Pois bem, isto posto, devemos observar o estabelecido na linha B do inciso 3 do artigo 152 da Constituição Federal de 88, que estabeleceu a competência de lei complementar, dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as relacionadas às matérias de prescrição e decadência. Dessa maneira, aplica-se às contribuições sociais previdenciárias as regras decadenciais previstas do CTN, mais especificamente, parágrafo 450, inciso 1º do artigo 173. Transcrevo. Aí saliento aqui o voto do conselheiro Marcelo. No caso em foco, observamos que o objeto do lançamento em discussão se refere a fevereiro de 2001 a dezembro de 2006. A notificação de lançamento ocorreu em 20 de dezembro de 2007, quando com o comparecimento do advogado requerente em folha 69. E considerando as folhas 29 a 32, comprova-se que houve pagamentos parciais das contribuições previdenciárias nas seguintes competências. E aí cita aqui o quadro onde teve o pagamento parcial. Até janeiro, fevereiro de 2005. Aqui. Desta forma, podemos concluir que os lançamentos referentes ao período de fevereiro de 2001 a dezembro de 2002 foram fulminados pela decadência, eis que, tendo havido pagamento antecipado, aplica-se ao disposto no parágrafo 4º do artigo 150, o que está em consonância com a súmula CARF 99. Conforme, portanto, devido ao transporte superior a 5 anos, conclui-se que o período de fevereiro de 2001 a dezembro de 2002, inclusive, estão extintos em razão da decadência. Da multa confiscatória, aqui eu trago, como ele alega que a multa confiscatória, eu trago aqui a súmula 2 e passo ao dispositivo. Antes exposto, conheço do recurso para no método lhe dar parcial provimento para reconhecer parcialmente a decadência em relação ao período de fevereiro de 2001 a dezembro de 2002. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, Juliano. O nome de novembro não entra, de dezembro não entra, tá? O lançamento foi em dezembro, então a decadência pelo 150 parágrafo 4º fica até o mês anterior, né? Então até novembro de 2002, na verdade. Tá? Entende? Na contagem, o lançamento em agosto, vai ser 5 anos para trás, mas mês de julho, sempre um mês anterior. Por conta do vencimento. Dezembro já passa para janeiro, né? O Ricardo quer falar e o Mário também. Tá. A princípio, esse apontamento, o Mário queria falar, mas parou de falar. O que houve, Mário? Não, estou ok. Eu acho que novembro também não entraria, não, porque o lançamento foi 27/12, né? Então, o mês de novembro ele pagou em dezembro. Eu contando os 5 anos, seria até dezembro de 2007 também. Então seria até outubro, na minha opinião. Que não entraria. Período até outubro que não entraria.
Porque não é que virou ano, na verdade ele recebeu o auto de 27/12 de 2007. Então o que ele pagou, o período de novembro foi pago em dezembro. Então conta até 31/12 de 2007 também. Ricardo, quer falar? Senhor presidente, houve uma oportunidade que o senhor falou sobre a gente citar as folhas do processo, onde estão os pagamentos, uma questão de evitar embargos da Sim. Procuradoria. É melhor, ainda necessário? Porque existem os relatórios, RDA Sim. e RADA, são as folhas da numeração antiga 27 e 28. Eu pergunto, inclusive, por votos meus, se ainda é necessário, é interessante fazer isso? Eu acho que sim. Né? Provavelmente você não vai pegar muita contribuição previdenciária lá nas turmas extraordinárias, né? Mas, assim, não vai aparecer isso, mas, assim, a Sara está dizendo aí, tá balançando a cabeça, não vai rolar. Mas, assim, eu acho interessante, né? Especificar aqui, eu até estava olhando raro também aqui, eles têm que, na verdade, assim, tem umas apropriações. Então, nas folhas 29 a 32 aqui, presidente. Tá lá, tá, ele citou, né? Olha lá, Ricardo, lá no parágrafo eu falo assim, ó, considerando as folhas 29 a 32, e folhas, né? Desculpa. Tá aqui. Foi mais uma pergunta que uma observação. Bom, eu realmente acho que dezembro não entra, mas eu estou com dúvida em outubro. Novembro, Mário, a gente tem sempre contado, sempre no mês anterior tem sempre contado, isso é padrão, assim, considera 50 parágrafo 4º, só se tiver alguma peculiaridade em função do seu mês de dezembro, mas é sempre o mês anterior aos 5 anos. O lançamento de março. Desculpa, no caso específico do parágrafo 4º, realmente fala da data do ocorrência do fato gerador. Então, nesse caso especificamente, não entraria novembro, assim, né, o outubro estaria de fora, sim. Novembro também, porque a data da ocorrência é novembro. Perfeito. Aí, no caso de dezembro, ele deve. Sim, exatamente. Então novembro mesmo, né? Confirmando aí. Outubro. Isso. Até novembro ficaria de fora. Exatamente, tá. Já fiz a alteração aqui, tá? Tá, não, tá ok. Sempre vamos revisar esses conceitos, né? Alguém tem mais alguma dúvida ou não? É para a gente poder sair para o almoço. Vamos partir para a votação, então, Mário. Feita a correção para novembro, né? Fica acompanhando. Acompanhe decadência de fevereiro a novembro de 2002. Isso seria 2001. Eu fiquei só com uma dúvida. Se a gente vai, que ele falou que o lançamento ocorreu em 20 de dezembro, é a notificação de lançamento ou a ciência? Porque a gente olha, né, para a ciência. Não, é a ciência, né? A ciência do lançamento. Ciência. Ah, tá. É porque ele colocou a notificação de lançamento ocorreu em 20 de dezembro. Coloca sempre a ciência, para não confundir com a data da lavratura, tá? A ciência da notificação. É ciência do lançamento, ciência do lançamento. Não coloca o lançamento ocorreu porque um pouco. Até porque a gente tem uma controvérsiazinha sobre isso aí, mas já foi superada, mas já existiu um dia. Tá? Ótimo. Eu passar a Martinha, seu voto? Eu acompanho. Eu só fico com dúvida. A notificação do lançamento é a ciência, né? Oi? A notificação do lançamento é a ciência, né? A notificação do lançamento é o documento. Você tem a data da lavratura da notificação de lançamento. A notificação, né? A notificação pode ser notificação de lançamento quando é a própria a delegacia e tal que viabiliza, ou pode ser uma outra infração. Na verdade, no caso das previdenciárias é um pouquinho diferente, mas enfim. Pode ser o lançamento pode ser constituído através ou seja uma notificação de lançamento ou auto-infração. Agora, para a contagem da decadência tem que ser a contagem da ciência que o contribuinte toma desses documentos, né? Então, a ciência da notificação do lançamento. Ciência da notificação do lançamento ou ciência do auto-infração, dependendo. Só para ficar mais... Ciência do lançamento, né? Pode botar ciência do lançamento, pronto, não tem problema. De resto, a doutora Sara, como voto? Eu acompanho também. Ricardo? Eu, sim. Desculpa. Acompanha, Ricardo? Acompanho. Leonardo? Acompanho. Eu também acompanho.
Fica por unidade de votos, está no item 76, está se dando parcial provimento para reconhecer a decadência de fevereiro de 2001 a novembro de 2002, inclusive, e eu peço então para que seja efetuado o encerramento da gravação